Proto-Evangelho de Tiago, capítulo 1. Segundo narram as memórias das 12 tribos de Israel, havia um homem muito rico, de nome Joaquim, que fazia suas oferendas em quantidade dobrada, dizendo: o que sobra, ofereço para todo o povoado, e o devido na expiação de meus pecados será para Yahweh, a fim de ganhar-lhe as boas graças. Joaquim mortificou-se tanto que se dirigiu aos arquivos de Israel, com a intenção de consultar o censo genealógico e verificar se, porventura, teria sido ele o único que não havia tido posteridade em seu povoado. E, examinando os pergaminhos, constatou que todos os justos haviam gerado descendentes. Lembrou-se, por exemplo, de como o patriarca Abraão lhe deu a Iá, em seus derradeiros anos de vida, a Isaque por filho. Joaquim ficou muito atormentado e não procurou sua mulher e se retirou para o deserto. Ali armou sua tenda e jejuou por 40 dias e 40 noites, dizendo a si mesmo: não sairei daqui para minha casa, nem sequer para comer ou beber, até que não me visite Yahweh meu Elohim, que minhas preces me sirvam de comida e de bebida. Capítulo 2. E Ana, sua mulher, se lamentava e gemia dolorosamente, dizendo: chorarei minha viuvez e minha esterilidade. Mas chegou a grande festa de Iá e lhe disse Judite, sua criada: até quando mais vai humilhar tua alma? Já é chegada a festa maior, e não te é lícito entristecer-te. Toma este lenço de cabeça que me foi dado pela dona da tecelagem, já que não posso cingir-me com ele, por ser eu de condição servil, e levar ele o selo real. E disse Ana: afasta-te de mim, pois que não fiz tal coisa, e além do mais, Iá já me humilhou em demasia para que eu use. A não ser que algum malfeitor te haja dado, e tenhas vindo para fazer-me a mim também cúmplice do pecado. Replicou Judite: que motivo tenho eu para maldizer-te, se Iá já te amaldiçoou, não te dando fruto em Israel? E Ana, ainda que profundamente triste, despiu suas vestes de luto, cingiu-se com tocado, vestiu suas roupas de bodas e desceu na hora nona ao jardim para passear. Ali viu um loureiro, assentou-se à sua sombra e orou a Iá, dizendo: ó Elohim de nossos pais, ouve-me e bendize-me da maneira que bendisseste o ventre de Sara, dando-lhe como filho Isaque. Capítulo 3. E tendo elevado seus olhos aos céus, viu um ninho de passarinhos no loureiro, e novamente lamentou-se, dizendo: ai de mim, por que nasci? Em que hora fui concebida? Vi ao mundo para ser como a terra maldita entre os filhos de Israel. Estes me cumularam de injúrias, me escorraçaram do templo de Elohim. Ai de mim, a quem me assemelho eu? Não às aves dos céus, pois que elas são fecundas em tua presença, Iá. Ai de mim, a quem me pareço eu? Não às bestas da terra, pois que até estes animais irracionais são prolíficos ante seus olhos, Iá. Ai de mim, a quem me posso comparar? Nem sequer estas águas, porque até elas são férteis diante de ti, Iá. Ai de mim, a quem me igualo eu? Nem sequer esta terra, porque ela também é fecunda, dando seus frutos na ocasião própria, e te bendiz a ti, Iá. Capítulo 4. E eis que se lhe apresentou um anjo de Elohim, dizendo: Ana, Ana, já escutou teus rogos, conceberás e darás à luz, e de tua prole se falará em todo o mundo. Ana respondeu: viva Iá, meu Elohim, que se chegar até algum fruto de bênção, seja menino ou menina, levá-lo-ei como oferenda a Iá, e estará a serviço todos os dias de sua vida. Então vieram 2 mensageiros com este recado para ela: Joaquim, teu marido, está de volta com seus rebanhos, pois que um anjo de Elohim desceu até ele e lhe disse: Joaquim, Joaquim, já escutou teus rogos, volta, pois que Ana, tua mulher, vai conceber em seu ventre. E tendo saído Joaquim, mandou que seus pastores lhe trouxessem 10 ovelhas sem mancha, e estas, disse, serão para Iá, e 12 novilhas de leite. E estas, disse, serão para os sacerdotes e para o sinédrio, e finalmente 100 cabritos para todo o povoado. E ao chegar Joaquim com seus rebanhos, estava Ana à porta, e ao vê-lo chegar, pôs-se a correr e atirou-se ao seu pescoço, dizendo:
Agora vejo que Elohim me bendize copiosamente, pois sendo viúva, deixo de sê-lo, e sendo estéril, vou conceber meu ventre. E Joaquim repousou naquele primeiro dia em sua casa. Capítulo 5. No dia seguinte, aí oferecer suas dádivas a Iá, dizia para consigo mesmo: saberei se Elohim me vai ser favorável, se eu chegar a ver o éfode do sacerdote. E ao oferecer o sacrifício, observou o éfode do sacerdote quando este se acercava do altar de Elohim. Não encontrando pecado algum em sua consciência, disse: agora vejo que houve por bem perdoar todos os meus pecados. E desceu Joaquim justificado do templo e foi para casa. E o tempo de Ana cumpriu-se, e no 9º mês deu à luz. E perguntou à parteira: a quem dei a luz? E a parteira respondeu: uma menina. Então Ana exclamou: minha alma foi enotecida. E reclinou a menina no berço. Ao fim do tempo marcado pela Torá, Ana purificou-se, deu o peito à menina e lhe pôs o nome de Maria. Capítulo 6. Dia a dia, a menina se ia robustecendo. Ao chegar aos 6 meses, sua mãe deixou-a só no chão para ver se sustentava de pé, e ela, depois de andar 7 passos, voltou ao regaço de sua mãe. Esta levantou-a dizendo: salve a Iá, não andarás mais por este solo, até que te leve ao templo de Iá. E lhe fez um oratório em sua casa, e não consentiu que nenhuma coisa vulgar ou impura passasse por suas mãos. Chamou, além disso, umas donzelas hebreias, todas virgens, para que a entretivessem. Quando a menina completou 1 ano, Joaquim deu um grande banquete, para o qual convidou os sacerdotes, os escribas, o sinédrio e todo o povo de Israel. E apresentou a menina aos sacerdotes, que abençoaram com estas palavras: ó Elohim de nossos pais, bendiz esta menina e dá-lhe um nome glorioso e eterno por todas as gerações. Ao que todo o povo respondeu: assim seja, assim seja. Amém. Apresentou-se também Joaquim aos príncipes e aos sacerdotes, e estes a abençoaram assim: ó Elohim Altíssimo, põe teus olhos nesta menina e otorga-lhe uma bênção perfeita, dessas que excluem as ulteriores. Sua mãe levou-a ao oratório de sua casa e deu-lhe o peito. Compôs então um hino a Iá, o Elohim, dizendo: entoarei um cântico a Iá, meu Elohim, porque me visitaste e afastaste de mim o opróbrio de meus inimigos, e me deste um fruto santo, que é único e múltiplo a seus olhos. Quem dará aos filhos de Ruben a notícia de que Ana está amamentando? Ouve, ouve, ó 12 tribos de Israel. Ana está amamentando. E tendo debaixo a menina para que repousasse na câmara onde havia o oratório, saiu e pôs-se a servir os comensais. Estes, uma vez terminada a ceia, saíram regozijando-se e louvando a Elohim de Israel. Capítulo 7. Entretanto, os meses iam se passando para a menina. E ao fazer ela 2 anos, disse Joaquim a Ana: levemo-nos ao templo de Iá, para cumprir a promessa que fizemos, para que Iá não reclame e nossa oferenda se torne inaceitável aos seus olhos. Ana respondeu: esperemos todavia, até que complete 3 anos, para que a menina não tenha saudades de nós. E Joaquim respondeu: esperaremos. Ao chegar aos 3 anos, disse Joaquim: chama as donzelas hebreias que não têm mancha, e que tome 2 a 2 uma candeia acesa, para que a acompanhe, para que a menina não olhe para trás e seu coração seja cativado por alguma coisa fora do templo de Elohim. E assim fizeram enquanto eu subindo ao templo de Iá. E lá recebeu-a o sacerdote, o qual depois de tê-la beijado, abençoou-a e exclamou: Iá engrandeceu o teu nome diante de todas as gerações, pois que no final dos tempos manifestará em ti sua redenção aos filhos de Israel. Então fê-la sentar-se no 3º degrau do altar. Iá derramou graças sobre a menina, que dançou cativando toda a casa de Israel. Capítulo 8. Saíram então seus pais, cheios de admiração, louvando Iá Elohim, porque a menina não havia olhado para trás. Maria permaneceu no templo como uma pombinha, recebendo alimentos pelas mãos de um anjo. Mas ao completar 12 anos, os sacerdotes reuniram-se para deliberar, dizendo:
Eis que Maria cumpriu 12 anos no templo de Jah. Que faremos para que ela não chegue a manchar o santuário? E disseram ao sumo sacerdote: Tu que tens o altar a teu cargo, entra e ora por ela. E o que Jah te disser, isso será o que haveremos de fazer. E o sumo sacerdote, cingindo-se com o manto das 12 sinetas, entrou no Santo dos Santos e orou por ela. Mas eis que um anjo de Jah apareceu, dizendo-lhe: Zacarias, Zacarias, sai e reúne a todos os viúvos do povoado, que cada um venha com bastão, e o daquele em que Jah fizeram um sinal singular, deste será ela esposa. Saíram os arautos por toda a região da Judéia, e a soar a trombeta de Jah, todos acudiram. Capítulo 9. José, deixando de lado sua acha, uniu-se a eles, e uma vez que se juntaram todos, tomaram cada qual seu bastão e puseram-se a caminho à procura do sumo sacerdote. Este tomou todos os bastões, entrou no templo e se pôs a orar. Terminadas as suas preces, tomou de novo os bastões e os entregou, mas em nenhum deles apareceu sinal algum. Porém, ao pegar José o último, eis que uma pomba saiu dele e se pôs a voar sobre sua cabeça. Então o sacerdote disse: A ti coube a sorte de receber sob sua custódia a virgem de Jah. José replicou: Tenho filhos e sou velho, enquanto que ela é uma menina. Não gostaria de ser objeto de zombarias por parte dos filhos de Israel. Então tornou o sacerdote: Teme a Jah teu Elohim, e tem presente o que ele fez com Datã, Abirom e Corê, de como abriu-se a terra e foram sepultados por sua rebelião. E teme agora tu também, José, para que não aconteça o mesmo à tua casa. E ele, cheio de temor, recebeu-a sob sua proteção. Depois disse-lhe: Tomei-te do templo, deixo-te agora em minha casa e vou continuar minhas construções. Logo voltarei. Jah te guardará. Capítulo 10. Os sacerdotes então reuniram-se e concordaram em fazer um véu para o templo de Jah. E o sacerdote disse: Chama algumas donzelas sem mancha da tribo de Davi. Os ministros se foram e, depois de terem procurado, encontraram 7 virgens. Então o sacerdote lembrou-se de Maria, aquela jovenzinha que, sendo da estirpe davídica, se conservava imaculada aos olhos de Elohim. E os emissários a foram buscar. Depois de a terem introduzido no templo, disse o sacerdote: Vejamos qual há de bordar o ouro, o amianto, o linho, a seda, o zircão, o escarlate e a verdadeira púrpura. E o escarlate e a verdadeira púrpura couberam a Maria, que, tomando-as, se foi para casa. Naquela época, Zacarias ficou mudo, sendo substituído por Samuel, até quando pôde falar novamente. Maria tomou em suas mãos o escarlate e se pôs a tecê-lo. Capítulo 11. Certo dia pegou Maria um cântaro e foi enchê-lo de água. Mas eis que ouviu uma voz que lhe dizia: Elohim te salve, cheia de graça. Jah está contigo, bendita entre as mulheres. E ela olhou à sua volta, à direita, à esquerda, para ver de onde vinha aquela voz, e tremendo, voltou para casa. Deixou a ânfora, pegou a púrpura, sentou-se no divã e se pôs a tecê-la. Mas logo um anjo de Jah apresentou-se diante dela, dizendo: Não temas, Maria, pois alcançaste graça ante Jah onipotente, e vai conceber por sua palavra. Mas ela, ao ouvi-lo, ficou perplexa, e disse consigo mesma: Deverei eu conceber por virtude de Elohim vivo, e haverei de dar à luz como as demais mulheres? Ao que lhe respondeu o anjo: Não será assim, Maria, pois que a virtude de Jah te cobrirá com sua sombra. Depois, o fruto santo que deverá nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Chamar-lhes-á Yahushua, pois ele salvará seu povo e suas iniquidades. Então disse Maria: Eis aqui a escrava de Jah em sua presença. Que isto aconteça a mim conforme sua palavra. Capítulo 12. E concluído o seu trabalho com a púrpura e o escarlate, levou-o ao sacerdote. Este abençoou, dizendo: Maria, Jah enalteceu o teu nome, e serás bendita entre todas as gerações da terra. Cheia de alegria, Maria foi à casa de sua parenta Isabel, chamou-a da porta, e ao ouvi-la, Isabel largou o escarlate, correu para a porta, abriu-a, e ao ver Maria, louvou-a, dizendo: Que fiz eu para que a mãe de meu Senhor venha à minha casa? Pois sabe que o fruto que carrega em meu ventre se pôs a pular dentro de mim.
como que para bendizer-te. Mas Maria se havia esquecido dos mistérios que o anjo Gabriel comunicara, e elevou os olhos aos céus e disse: Quem sou eu, ó Iá, para que todas as gerações me bendigam? E passou 3 meses na casa de Isabel. E dia a dia seu ventre aumentava, e cheia de temor, pôs-se a caminho da casa e escondia-se dos filhos de Israel. Quando sucederam essas coisas, ela contava 16 anos. Capítulo 13. Ao chegar Maria ao 6º mês de gravidez, voltou José de suas construções e, ao entrar em casa, deu-se conta de que ela estava grávida. Então feriu seu próprio rosto, jogou-se no chão sobre uma manta e chorou amargamente, dizendo: Como é que eu vou me apresentar agora diante de meu soberano? E que oração direi eu agora por esta donzela, pois que a recebi virgem do templo de Arro e não a soube guardar? Será que a história de Adão se repetiu comigo? Assim como no instante que ele estava glorificando Elohim, veio a serpente e ao encontrar-a sozinha, a enganou. O mesmo me aconteceu. Levantando-se, José chamou Maria e lhe disse: Predileta, como eras de Elohim? Como fosses capaz de fazer isso? Acaso te esqueceste de ato Elohim? Por que pudeste vilipendiar tua alma? Tu que te criaste no Santo dos Santos e recebeste alimento das mãos de um anjo? E ela chorou amargamente, dizendo: Sou pura e não conheço varão algum. De onde, pois, provém? Replicou José. O que carregas no seio? Ao que Maria respondeu: Peliá, meu Elohim. Eu juro que não sei o como aconteceu. Capítulo 14. José, então, encheu-se de temor e retirou-se da presença de Maria e pôs-se a pensar sobre o que faria com ela. Dizia consigo próprio: Se escondo seu erro, contrario a Torá de Iá. Se a denuncio ao povo de Israel, temo que aconteceu a ela se deva a uma intervenção dos anjos e venha eu entregar à morte uma inocente. Como deverei proceder, pois? Mandá-la-ei embora às escondidas. E nisto caiu a noite. Mas eis que um anjo de Iá lhe apareceu em sonhos, dizendo-lhe: Não temas por esta donzela, pois o que ela carrega em suas entranhas é o fruto do Ruach HaKodesh, Espírito Santo. Dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Yahushua, Jesus, pois que ele há de salvar seu povo dos seus pecados. E ao despertar, José levantou-se e glorificou Elohim de Israel, por haver lhe concedido tal graça, e continuou guardando Maria. Capítulo 15. Mas por essa ocasião veio à casa de José Anás, o escriba, que lhe disse: Por que não compareceste à nossa reunião? Respondeu José: Estava cansado da caminhada e decidi repousar este primeiro dia. Mas ao voltar-se, Anás deu-se conta da gravidez de Maria. Então correu ao sacerdote, dizendo-lhe: Este José, por quem respondes, cometeu uma falta grave. Que queres dizer com isso? Perguntou o sacerdote. Ao que respondeu Anás: Pois violou aquela virgem que recebeu do templo de Elohim com fraude de seu casamento e sem manifestá-lo ao povo de Israel. Disse o sacerdote: E estás certo de que foi José que fez tal coisa? Replicou Anás: Envias uma comissão e te certificarás de que a donzela está realmente grávida. Saíram os emissários e a encontraram tal qual havia dito Anás, e por isso a levaram juntamente com José ante o tribunal. E o sacerdote iniciou dizendo: Maria, como fizeste tal coisa? Que te levou a vilipendiar a tua alma e esquecer-te de ato Elohim? Tu que te criaste no Santo dos Santos, que recebias alimento das mãos do anjo, que escutaste os hinos e que dançavas na presença de Elohim. Como fizestes isso? E ela se pôs a chorar amargamente, dizendo: Juro pelo Iá, meu Elohim, que estou puro em sua presença, e que não conheci varão. Então o sacerdote dirigiu-se a José, dizendo-lhe: Por que fizeste isso? Replicou José: Juro por Iá, meu Elohim, que me encontro puro com relação a ela. Acrescentou o sacerdote: Não jures em falso, diz a verdade. Usaste fraudulentamente o matrimônio e não o deste a conhecer ao povo de Israel. E não abaixaste tua cabeça sob a mão poderosa de Elohim, por quem sua descendência havia sido bendita. José guardou silêncio. Capítulo 16. Devolve, pois, continuou o sacerdote, a virgem que recebeste do templo de Iá. José ficou com os olhos marejados de lágrimas, mas acrescentou o sacerdote:
farei com que eu bebais da água da prova de Á, e ela vos mostrará diante de vossos próprios olhos vossos pecados. E tomando da água, fez José bebê-la, enviando-o em seguida à montanha, mas voltou são e salvo. Fez o mesmo com Maria, também enviando-a à montanha, mas ela voltou sã e salva. E toda a cidade se encheu de admiração ao ver que não havia pecado neles. E replicou o sacerdote: posto que Iá não declarou o vosso pecado, tampouco irei condenar-vos. Então despediu-os. E tomando Maria, José voltou para casa cheio de alegria e louvando a Elohim de Israel. Capítulo 17. E veio uma ordem do imperador Augusto para que se fizesse o censo de todos os habitantes de Belém da Judéia. E disse José: a meus filhos posso recensear, mas que farei desta donzela? Como vou incluí-la no censo? Como minha esposa? Envergonho-me. Como minha filha? Mas já sabem todos os filhos de Israel que não é. Este é o dia de Á, que se faça a sua vontade. E selando sua asna, fez com que Maria se acomodasse sobre ela, enquanto um de seus filhos ia à frente puxando o animal pelo cabresto. José os acompanhava. Quando estavam a 3 milhas de distância de Belém, José virou-se para Maria e viu que ela estava triste, e disse consigo mesmo: deve ser a gravidez, que lhe causa muito incômodo. Mas ao voltar-se novamente, encontrou-a sorrindo, e lhe disse: Maria, o que acontece? Pois que algumas vezes te vejo sorridente e outras triste. E ela lhe disse: é que se apresentam 2 povos diante de meus olhos, um que chora e se aflige, e outro que se alegra e se regozija. E ao chegar à metade do caminho, disse Maria a José: desça-me, porque o fruto de minhas entranhas luta por vir à luz. E ele ajudou-a a apear da asna, dizendo-lhe: aonde poderia eu levar-te para resguardar teu pudor, já que estamos em campo aberto? Capítulo 18. E encontrando uma caverna, levou-a para dentro, e havendo deixado seus filhos com ela, foi buscar uma parteira hebreia na região de Belém. E eu, José, encontrei-me andando, mas não podia avançar. Ao levantar meus olhos para o espaço, pareceu-me ver como se o ar estivesse estremecido de assombro. E quando fixei a vista no firmamento, o encontrei estático e os pássaros do céu imóveis. Ao dirigir meu olhar à terra, vi um recipiente no solo e uns trabalhadores sentados em atitude de comer, com suas mãos na vasilha. Mas os que pareciam comer, na realidade não mastigavam, e os que estavam em atitude de pegar a comida, tampouco a tiravam do prato. E finalmente, os que pareciam levar os manjares à boca não o faziam. Ao contrário, tinham seus rostos voltados para cima. Também havia umas ovelhas que estavam sendo tangidas, mas não davam passo, ao contrário, estavam paradas. E o pastor levantou sua destra para bater-lhes com o cajado, mas parou sua mão no ar. E ao dirigir meu olhar à corrente do rio, vi como os cabritinhos punham nela seus focinhos, mas não bebiam. Em uma palavra, todas as coisas estavam afastadas por uns instantes de seu curso normal. Capítulo 19. E então uma mulher que descia da montanha me disse: aonde vais? Ao que eu respondi: ando procurando uma parteira hebreia. Ela replicou: mas és de Israel? E respondi: sim. E quem é? Acrescentou a que estava dando a luz na caverna. É minha esposa, lhe disse eu. Ao que ela replicou: então não é tua mulher? E eu lhe respondi: é Maria, a que se criou no templo de Á. E ainda que me tivesse sido dada por mulher, não é, pois que concebeu por virtude da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. E entregou-lhe a parteira. Isto é verdade, José respondeu. Vem e verás. Então a parteira se pôs a caminho junto com ele. Ao chegar à gruta, pararam, e eis que estava sombreada por uma nuvem luminosa. E exclamou a parteira: minha alma foi engrandecida, porque meus olhos viram coisas incríveis, pois que nasceu a salvação de Israel. De repente a nuvem começou a sair da gruta, e dentro brilhou uma luz tão grande que nossos olhos não podiam resistir. Esta, por um momento, começou a diminuir, tanto que deu para ver o menino que estava tomando o peito de sua mãe, Maria. A parteira então deu um grito dizendo: grande é para mim o dia de hoje, já que pude ver com meus próprios olhos o novo milagre. E ao sair a parteira da gruta, veio ao seu encontro Salomé. Salomé, Salomé, exclamou: tenho de te contar uma maravilha nunca vista. E é que uma virgem deu à luz,
coisa que, como sabes, não permite a natureza humana. Mas Salomé replicou: pelo Iá, meu Elohim, não acreditarei em tal coisa, se não me for dado tocar com os dedos e examinar sua natureza. Capítulo 20. E havendo entrado a parteira, disse a Maria: prepara-te, porque há entre nós uma grande discussão em relação a ti. Salomé, pois, introduziu seu dedo em sua natureza, mas de repente deu um grito, dizendo: ai de mim, minha maldade e minha incredulidade é que tem a culpa, por tentar o Elohim vivo desprender-se de meu corpo minha mão carbonizada. E dobrou os joelhos diante de Iá, dizendo: ó Elohim de nossos pais, lembra-te de mim, porque sou descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Não faças de mim um exemplo para os filhos de Israel. Devolve-me curada, porém, aos pobres, pois que tu sabes, Iá, que em teu nome exercia minhas curas, recebendo de ti meu salário. E apareceu um anjo dos céus, dizendo-lhe: Salomé, Salomé, Elohim escutou-te. Aproxima tua mão no menino, toma-o, e haverá para ti alegria e prazer. E acercou-se Salomé e o tomou, dizendo: adorar-te-ei, porque nasceste para ser o grande rei de Israel. Então de repente sentiu-se curada e saiu em paz da gruta. Nisso ouviu uma voz que dizia: Salomé, Salomé, não contes as maravilhas que viste até estar o menino em Jerusalém. Capítulo 21. E José dispôs a partir para a Judéia. Por essa ocasião sobreveio um grande tumulto em Belém, pois vieram os magos dizendo: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Pois vimos sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Herodes, ao ouvir isto, perturbou-se, enviou seus emissários aos magos e convocou os príncipes e os sacerdotes, fazendo-lhes esta pergunta: o que está escrito em relação ao Messias? Aonde ele vai nascer? E eles responderam: em Belém da Judéia, segundo rezam as escrituras. Com isto, despachou-os e interrogou os magos com estas palavras: qual o sinal que vistes em relação ao nascimento desse rei? Responderam-lhe os magos: vimos um astro muito grande que brilhava entre as demais estrelas e as eclipsava, fazendo-as desaparecer. Nisto soubemos que a Israel havia nascido um rei, e viemos com a intenção de adorá-lo. Então replicou Herodes: ide buscai-o para que também possa eu ir adorá-lo. Naquele instante, aquela estrela que haviam visto no oriente voltou novamente a guiá-los, até que chegaram à caverna e pousou sobre a entrada dela. Vieram então os magos a ter com o menino e sua mãe Maria, e tiraram oferendas de seus cofres, ouro, incenso e mirra. Mas avisados por um anjo para que não entrasse na Judéia, voltaram às suas terras por outro caminho. Capítulo 22. Ao dar-se conta Herodes de que havia sido enganado pelos magos, encolerizou-se e enviou seus sicários, dando-lhes a missão de assassinar a todos os meninos de menos de 2 anos. E quando chegou até Maria a notícia da matança das crianças, encheu-se de temor e, envolvendo seu filho em fraldas, colocou-o numa manjedoura. E quando Isabel enterou-se de que também buscavam a seu filho João, pegou-o e levou-o a uma montanha e pôs-se a ver onde o haveria de esconder. Mas não havia um lugar bom para isso, e entre soluços exclamou em voz alta: ó montanha de Elohim, receba em teu seio a mãe com seu filho, pois que não podia subir mais alto. E nesse instante abriu a montanha suas entranhas para recebê-los. Acompanhou-os uma grande luz, pois estava com eles um anjo de Elohim para guardá-los. Capítulo 23. Mas Herodes prosseguia na busca de João, e enviou seus emissários a Zacarias para que lhe dissessem: aonde escondeste teu filho? Mas ele respondeu desta maneira: eu me ocupo num serviço de Elohim, e me encontro sempre no templo. Não sei onde está meu filho. Os emissários informaram a Herodes tudo o que se passara, e ele encolerizou-se muito, dizendo consigo mesmo: deve ser seu filho que vai reinar em Israel. E enviou um outro recado dizendo-lhe: diga-nos a verdade sobre onde está teu filho, porque do contrário bem sabes que teu sangue está sob minhas mãos. Mas Zacarias respondeu: serei mártir de Iá. Te atreveres a derramar meu sangue, porque minha alma será recolhida por Iá, ao ser cegada uma vida inocente no vestíbulo do santuário. E ao romper da aurora foi assassinado Zacarias, sem que os filhos de Israel
se dessem conta desse crime. Capítulo 24. E os sacerdotes se reuniram à hora da saudação, mas Zacarias não saiu ao seu encontro como de costume para abençoá-los, e se puseram a esperá-lo para o saudar na oração e para glorificar o Altíssimo. Antes sua demora, começaram a ter medo, e tomando ânimo, um deles entrou e viu ao lado do altar sangue coagulado, e ouviu uma voz que dizia: Zacarias foi morto, e não se limpará o seu sangue até que chegue o vingador. E ao ouvir a voz, encheu-se de temor e saiu para informar os sacerdotes. Estes, tomando coragem, entraram e testemunharam o ocorrido. Então os frisos dos templos rangeram e eles rasgaram suas vestes de alto a baixo. Mas não encontraram seu corpo, somente uma poça de sangue coagulado. E cheios de temor, saíram para informar a todo o povo que Zacarias havia sido assassinado. E correu a notícia em todas as tribos de Israel, que o choraram e guardaram luto por 3 dias e 3 noites. E concluído esse tempo, reuniram-se os sacerdotes para deliberar sobre quem iriam pôr em seu lugar. Recaiu a sorte sobre Simão, pois pela Ruach HaKodesh, Espírito Santo, havia sido assegurado de que não veria a morte, até que lhe fosse dado contemplar o Messias encarnado. Capítulo 25. Final. E eu, Tiago, que escrevi esta história, ao levantar-se um grande tumulto em Jerusalém por ocasião da morte de Herodes, retirei-me ao deserto até que cessasse o motim, glorificando a Yah, meu Elohim, que me concedeu a graça e a sabedoria necessária para compor esta narração. Que a graça esteja com todos aqueles que temem a nosso Mariá e a Yahushua HaMashiach, para quem deve ser o esplendor por todos os séculos dos séculos. Amém.